Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos de 20 minutos de reais e vamos iniciar a nossa, o nosso projeto de conversas práticas, né, com os nossos colaboradores. E hoje vamos receber o advogado Jonas. E ele vai trazer aí os pontos sobre a advocacia na prática, né? Como é que vai trazer dicas para a gente sobre como atuar na advocacia. Boa noite, Betânia. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo. Betânia, já encaminhei aí o convite para você. Oi, Alex. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Hoje a gente tem um Tudo convidado bem, você? especial, né, para tratar de pontos relativos à advocacia, né? Quais as dificuldades, né, e quais as benesses também, né, da advocacia na prática, porque tem muitas, inclusive. Deixa eu Ah, com procurá-la aqui. certeza. As pessoas, as pessoas, posso falando? Pode falando, pode falando. As pessoas colocam várias situações pra gente, né, que das dificuldades da advocacia e assim, para quem não sabe, nós somos gestores públicos. Ó, o Jonas aí, ó. Boa noite, Boa noite, Jonas. Jonas. Boa noite, doutora Betânia. Boa noite, doutor Alex. Estou aqui a posto. Estava esperando aparecer ali o sinalzinho de online para bater esse papo aqui bacana com esses nobres defensores que eu tanto admiro. Vamos lá. Então, eu estava falando exatamente isso, que a gente decidiu começar uma série de conversas com advogados, porque as pessoas sempre trazem para a gente, além do conteúdo técnico, né, especificamente da área que a gente mais trata aqui, as pessoas também sempre trazem para a gente questões do dia a dia mesmo, né? E como nós somos defensores, nossa realidade pode ser um pouco diferente, Uhum. né? Apesar de que muitas são bem equivalentes, diga-se de Verdade, passagem. verdade. Mas aí a gente decidiu trazer pessoas, Jonas, como você, para dividir com a gente aqui a sua experiência, né? Esse Maravilha. tempo todo de Até, advocacia. é, o seu áudio. Alex, seu áudio está fechado. É porque tá dando eco, eu não sei se é o de Jonas. Boa noite, Danilo. Danilo é colaborador da gente aqui também. Eu fiz uma live, acho que tem, É, na da semana gente ali passada. semana passada. Eu acho É. que é o áudio de Jonas, deve estar batendo em algum lugar e voltando. Ou é o seu, Betânia? Tá tendo retorno. Pergunta aí, Eu pessoal. estou Não conseguindo sei. ouvir bem. Vamos Eu tô perguntar aí ouvindo ao com pessoal que eco. está acompanhando a gente, se eles estão nos ouvindo bem. Eu ouço bem, mas assim, tem um eco, né? Tem um eco. Está incomodando, né? Vê É, se melhorou. não. Talvez se eu entrar, sair de novo, quer que eu tente? Tá muito próximo de mesa, de algum lugar, o seu celular, Não, não, tá o áudio. alto aqui, Não? tá alto, Então tá num vamos lugar lá, alto. vamos lá, vamos continuar. Tá tudo ok aí que Anderson falou. Boa noite, Anderson. Então, vamos dar continuidade, né? A Betânia tá fazendo aí trazendo aí os pontos relativos à nossa atuação, né? Para quem não sabe, nós somos defensores e, como ela mesma falou, Jonas, e quem está nos ouvindo aqui, existem coisas que são muito importantes, mas tem outras que não é nos permitido e a gente não tem essa expertise para trazer, né, para nossos seguidores, para quem nos acompanha. E você, como advogado atuante, a gente acompanha vocês aí, você na rede social, você tem muito a trazer aqui para a gente e para o pessoal, né? Como é a advocacia na prática, né? As benesses, né? Que são muitas também, e também tem muita coisa árdua, né, dentro da advocacia. Então é É isso. verdade. Tem um bônus e um ônus, então, como eu acompanho aí, já acompanhava Alex há algum tempo, depois conheci a doutora Betânia através da página que vocês criaram, eu acompanho aí com muita atenção, sempre que eu posto, as lives que vocês produzem, o conteúdo aí que vocês, tático que vocês produzem, e assim, tipo, é uma honra para mim estar aqui compondo essa conversa, essa mesa. Não dá nem para chamar de mesa, né? Já que é um bate-papo aí descontraído. Mas é uma honra aqui estar conversando com vocês. Estou vendo meus amigos, minhas amigas aí entrando, acompanhando. Ó, fiquem aí com a gente que vocês tenham certeza que a gente vai estar aqui contribuindo de alguma forma para que vocês entendam como é que funciona a vida do advogado, como Alex falou, as partes boas, as partes não tão boas, e como eu vivo essa realidade, apesar de eu ser um jovem advogado, como eu vivo essa realidade
bastante tempo, há uns 12 anos. Jonas, você é meu contemporâneo de faculdade. Você estudou lá na Católica. Eu me lembro bem quando eu era aluno do primeiro semestre e eu olhava com muito orgulho o Alex já saindo da faculdade. Então, ele, na verdade, sempre foi um exemplo para mim, desde a minha infância. Eu conheço a gente se conhece há muito tempo. O Jonas, para quem não sabe, Jonas é meu amigo. Exatamente, sou de Vitória da Conquista. E nas minhas visitas a Salvador, que eu tinha um privilégio, eu e poucos conquistenses que tinham o privilégio de vir passar o verão na capital, eu tive o prazer de conhecer Alex. Eu era criança ainda, ele já adolescente. Nós começamos a nossa amizade e o mundo digital, talvez certamente a gente vai falar um pouco disso, o mundo digital nos aproximou novamente e cada contato que eu tenho com ele é um aprendizado, é um compartilhamento de ideias inteligentes, importantes. Então tá aqui com vocês para mim, tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu dia a dia, da minha experiência como advogado, é um prazer enorme, com certeza. Ó, o Danilo tá falando aí que o Jonas denunciou a idade de Alex, eu queria dar boa noite para ele. E a dele também, Betânia. Também. E a dele também por tabela. E a dele também, né? Mas isso é detalhe, porque, enfim, a idade é detalhe. Já que mas aí tem uma coisa boa. Com essa aparência de Alex tão jovial, tão bonito, a idade vira um mero detalhe, com certeza. A gente está aqui nessa live para contar de experiência, né? É isso então, pronto, mesmo. eu tenho que ter experiência. E aí, Jonas, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre recebe aqui quando a gente faz enquete e tudo mais. Como que é uma das coisas que as pessoas mais falam, sabe? Em termos de dificuldade. Como é gerenciar uma carreira de advogado, né? Com tantos altos e baixos, né? Com aquela questão, só vai receber no final, né? E às vezes os processos, não, principalmente os judiciais, quem atua mais no contencioso, não é tão rápido assim. Conta pra gente, para começar esse desafio. Beleza, vamos lá. O que eu poderia talvez contribuir nesse sentido é, primeiro, fazer com que as pessoas saibam, o pessoal que está nos acompanhando, não sei exatamente qual é o perfil das pessoas, mas tenho certeza que tem gente da advocacia, tem gente de fora da advocacia também, mas é que as pessoas entendam que a faculdade, infelizmente, não prepara o profissional de direito para ter um escritório de advocacia. A gente estuda a parte material, a gente estuda a parte processual e a gente se forma assim, preparado para enfrentar questões que vão ser colocadas para nós por nossos clientes, mas a gente não aprende, infelizmente, a forma como vamos gerenciar aquelas questões. E as questões vão desde o início, de como fazer com que esse cliente chegue até você, até o final, como você falou, até no momento que se alcança o objetivo, seja a garantia do direito, pode ser um direito pecuniário ou não, seja receber os valores. Eu tenho o meu perfil aí que é bastante descontraído, a gente faz aí uma brincadeira com relação à obtenção do alvará, que é a luta árdua do advogado para se buscar o alvará, que é nesse momento que a gente termina sendo remunerado, pelo menos a maior parte do trabalho que a gente fez. Então, uma primeira dificuldade que você falou, Betânia, é no sentido de que essa ideia de que o meio, a profissão que a gente trabalha, ela só merece receber esses valores se nós alcançarmos o objetivo. Então, infelizmente, a gente tem essa cultura. Eu não tenho informação como é essa cultura em outros países, infelizmente não tenho, mas eu sei que no Brasil, aqui na Bahia, falar com a minha experiência, infelizmente ainda se tem um pouco disso. Se falar de um médico para se cobrar consulta, é a coisa mais normal do mundo. Nunca se falou aqui de algum médico aceitar, concordar que só pagaria para você se o resultado lá, se o procedimento... Se a pessoa ficar boa. Oi? Só vou te pagar quando você ficar boa. Exatamente. Só vou te pagar quando você ficar boa. A gente pensa isso como algo inimaginável. E na advocacia, pelo meu perfil, que são pessoas físicas que me procuram bastante para buscar os seus problemas, para, enfim, tentar reaver os seus direitos que foram perdidos, foram desrespeitados, muitas pessoas ainda pensam um pouco que o advogado merece receber aquele valor quando alcançar o objetivo, que é o êxito do processo. Uma coisa que eu acredito que o advogado deve se posicionar, deve pensar, é que deve entender e aceitar que existem, pela cultura, pela característica da profissão, existem muitas pessoas que pensam assim. Porque se a gente for ignorar de uma vez por todas, ou bater na mesa de que só atende através de consulta,
talvez a gente esteja deixando na mesa dinheiro, esteja deixando de ter a oportunidade de se conquistar esses clientes. Eu tenho sócios, né? Nosso escritório, acho que eu vou ter a oportunidade de falar disso, a gente divide áreas, cada advogado atua em uma área. Eu tenho sócios que trabalham com direito previdenciário e principalmente do interior do estado. Direito das pessoas que trabalham na zona rural e que, infelizmente, o INSS não reconhece de forma tranquila esse direito que eles têm de se aposentarem. Então, se a gente for pensar que se o escritório só aceitar clientes com essa característica, que paguem inicialmente para se ingressar com a ação, conseguir a gente vai. Obviamente que no escritório já teve várias situações que a gente conseguiu. A gente tenta facilitar de uma forma, a gente tenta parcelar, mas a gente tem que ter a consciência também que já que existe essa cultura, já que existe dificuldade financeira dessas pessoas, essas pessoas não recebem nada, não tem renda nenhuma. A gente está ali lutando para que ela tenha um salário mínimo, seja implantado um salário mínimo de aposentadoria. Então, acreditar que isso é uma regra, eu acho que isso não é o melhor caminho. O melhor caminho, e essa minha caminhada tem demonstrado isso, é nós fazermos uma espécie de balanceamento dessa situação. A gente encontra a forma para valorizar o nosso trabalho, para mostrar que você não está ali sendo mais um advogado, no caso, previdenciarista, que vai estar ali lutando pela sua aposentadoria. Então, não é isso. A gente tem que mostrar o que a gente vai fazer, a gente tem que mostrar que tipo de atendimento a gente vai dar, a gente tem que mostrar as ferramentas que a gente vai usar, para que esse cliente comece a incutir em sua própria cabeça que o advogado merece receber pelo trabalho que está sendo feito, independente do resultado. Quanto aquilo dá trabalho. Exatamente, exatamente. A gente tem que, com muito trabalho, eu sei que muita gente faz isso, a gente tem que ir tirando, né, expurgando, eu ia falar, da cabeça dessas pessoas, a ideia de que o advogado vai dar só uma olhadinha no processo, né? A ideia de que o advogado vai só assinar. Eu, felizmente, o tempo vai passando, fui me estabelecendo no mercado, com meus sócios, enfim, com minha equipe, e comecei com o tempo você vai diminuindo esse tipo de pedido. Mas vai existir sempre, e eu não estou aqui não sou aqui o inventor da roda, então eu acho que se o advogado conseguir, de forma inteligente, de forma respeitosa, demonstrar para o cliente que aquele trabalho que está sendo realizado exige formação, exige tempo, exige expertise, enfim, você conseguir demonstrar isso, você consegue, sem ser agressivo, sem ser mal educado, você consegue, com jeitinho, como a gente fala aqui na Bahia, você consegue fazer com que ele valorize seu trabalho e pague uma parte muitas vezes no começo e pague a maior parte no final sem problema. Eu acho que eu consigo administrar essa situação dessa maneira. Foi muito legal você falar isso, Jonas, porque a gente agora está numa fase que está tudo muito... Quem trabalha com isso, né, empreendedorismo, está todo mundo numa fase muito uniforme de falar, olha, cobra consulta, não deixe para receber depois, vai parcelando enquanto às vezes... Mas você trouxe uma coisa muito interessante que nem sempre a realidade do público que você atende permite isso. Então, acho que é muito interessante o que você falou, porque trazer essa sensibilidade é muito bacana, assim, você trazer essa sensibilidade para o dia a dia, né? E tem uma coisa também que eu acho muito interessante a gente falar aqui, realmente ainda está com eco, né, gente? Quando eu falo, né? Aqui não, aqui tá tranquilo. Bote aí no mudo, bote o seu no mudo aí rapidinho para Betânia falar. Fala aí, Betânia. Então. O de Jonas está reverberando, está batendo em algum lugar e o que Betânia fala depois entra no seu microfone. É isso. Quando ela estiver falando, você deixa no mudo. Vamos lá. Tá, eu vou falar rápido para já dar a palavra para o nosso convidado, que é o que importa. Mas é muito interessante, Jonas, colocar essas coisas, assim, porque existe uma ilusão de que, entre os advogados, de que eles não poderiam nunca advogar para pessoas que não teriam condições de arcar com o pagamento dos seus honorários, como se todas essas pessoas fossem um público, necessariamente um público da Defensoria Pública. Quando, na verdade, a pessoa pode ser um público da Defensoria Pública, a gente fala muito isso, né, Alex? A gente combate muito isso dentro da Defensoria Pública quando o juiz fala assim, não contratou advogado, então é da Defensoria Pública. A gente sabe que tem certas situações de vulnerabilidade, questões criminais, que o processo vai seguir com a Defensoria Pública, independente da vontade. Mas, assim, a gente sempre fala, doutor, olha, intima essa pessoa para saber se ela quer ser assistida pela Defensoria Pública. Ela pode não querer ser assistida pela Defensoria Pública e isso
é um direito dela, né? Então, assim, muito interessante. Até tinha uma coisa que a gente ria muito, né, Alex? Que tinha uma coisa assim, nomeia advogado em 10 dias sob pena de ser defendido pelo defensor público. A gente dava Pena. muita risada, nossa. E outra Mas, coisa, assim, né? é muito interessante. E ainda tem o Diga. nomear, né? Ele, para nomear, tem que ser o defensor público geral, né? Ele não vai nomear ninguém, né? Então, assim, é bem interessante algumas questões, assim, mas eu achei muito interessante isso que você trouxe, assim, da importância de você identificar também o seu público, porque as pessoas logo pensam assim, nossa, porque eu vou advogar, tipo, para, sei lá, para uma empresa X, que é uma empresa enorme. Eu vou advogar para quem? Para uma startup. A moda, né? Muitas coisas que estão na moda, né? As modinhas. E aí as pessoas, aí parece que todo mundo quer se formar naquilo. Quando, na verdade, a gente sabe que vai ter, sei lá, 100 empresas que vão poder pagar X e um valor muito alto, mas vão ter 10.000 que vão poder pagar um valor mais baixo, mas vão poder te pagar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, em termos de honorários. Olha, não só a questão, essa visão, mas também considero a minha visão de mercado. Talvez aqui, do alto da minha vaidade, seria mais interessante que eu falasse aqui para vocês que eu não advogo se não me pagarem honorários iniciais. Talvez seria mais até vaidoso. Olha, se o Dr. Jonas não advoga se não pagar honorários iniciais é porque ele é muito bom. E eu não estou aqui para cumprir esse papel, eu não cumpro esse papel de forma nenhuma. Eu analiso a situação, analiso o mercado também. Tem processos que eu tenho, processos específicos relacionados a direito de saúde, por exemplo, que é viável economicamente que você advogue, não necessariamente cobrando no início. Às vezes, para você convencer um cliente de que do bem que você está discutindo ali, ele vai te pagar para ingressar com a ação, talvez você não consiga convencer o cliente porque ele acha que aquele valor que está sendo discutido é pequeno. Mas junto com aquilo, por exemplo, tem a indenização que é dada a título de danos morais. Então você pode, de forma inteligentemente, dizer, olha, como está se tratando aqui de um bem material específico que o valor é relativamente pequeno, mas a gente está discutindo um valor de dano moral, por exemplo, que o valor é relativamente maior, mesmo não sendo para uma quantidade enorme de pessoas, é possível, sim, que, mercadologicamente falando, considerando a concorrência, inclusive, respeitando, mas considerando a concorrência, claro que não se vai aviltar os seus honorários e terminar não cobrando nada ou cobrando apenas no risco, mas você consegue, com inteligência, identificar que determinados processos são viáveis, sim, que você cobre ou um valor pequeno parcelado no início, ou que você não cobre e, ao final, você consiga cobrar um valor um pouco a mais e tanto o cliente quanto o escritório terminem saindo satisfeito com o objetivo alcançado. Tem um pouco disso também, acho que tem um pouco disso também. Ô, Jonas, dentro desse espectro aí de honorários, eu estava pensando aqui muito antes de Betânia fazer essa pergunta, né? E aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo justamente para fazer o paralelo em relação à pergunta. Certa feita, meu filho estava com a babá e aí ela desceu e esqueceu a chave. Quando eu cheguei do trabalho, da defensoria, logicamente, estava sem chave. Chamei o chaveiro para abrir a porta. Ele simplesmente enfiou um negocinho e fez trac. E aí disse R$ 60. Olhei para a cara dele e disse, não vou pagar não. Aí ele disse, eu vou fechar e você vai abrir então. Aí eu te pergunto, a gente às vezes responde ou então soluciona um conflito de uma forma muito rápida e muito, assim, para as pessoas parece que é muito fácil. E como é que a gente demonstra para essas pessoas que a gente tem uma bagagem muito ampla por trás e para chegar àquela solução, àquela resolução muito fácil, como é que a gente consegue, como é que o advogado tem que fazer para mostrar que existe todo um staff por trás, uma forma de chegar, de estudar, de adquirir aquele conhecimento, de uma forma que não seja aquela forma que você falou, uma forma mal educada, desurbana, uma palavra nova que eu inventei aqui, não sei se existe, mas vamos lá. Entendi perfeitamente. O que eu sei disso, Alex, eu aprendi com o Dr. Euro Júnior, que é um dos advogados expoentes nacional, de expressão nacional, que tem me ensinado bastante através do conteúdo gratuito que ele compartilha nas redes sociais, que é advogado iniciante, estudante de direito. Ele não pagou nada aqui para fazer esse merchandising dele, não, mas como ele é uma pessoa que eu admiro demais e eu aprendi bastante com ele, ele me ensinou que o que faz você garantir que... Garantir não, mas que você aumente a sua possibilidade de valorizar a sua profissão é você mostrar que ferramentas você utiliza para alcançar seu objetivo. Então, posso te falar que esse tipo de ferramenta a ser apresentada pode ser
desde um escritório bem localizado, um lugar que, enfim, que existem outros escritórios dessa natureza, até as especializações que você fez, o conhecimento que você tem, o amor que você tem envolvido com aquele tipo de situação, as experiências positivas que você tem com relação àquele tipo de demanda que a pessoa busca. Então, se você mostrar de forma honesta, claramente, você não vai, enfim, fingir que é algo que você não é, mas se você mostrar as ferramentas que você utiliza, eu posso dar um exemplo para vocês, que recentemente, depois de 13 anos de formado, eu comecei a usar QR Code em processos específicos meus. Na verdade, meio que uma petição aí de forma falada. Já que a gente começou a utilizar bastante aí o caminho telepresencial, virtual, para despachar com o juiz, para fazer tentação oral, audiência, eu resolvi que determinados juízes tivessem, determinados processos, eu desse essa oportunidade para um juiz me ver falando o que aconteceu naquele processo e por que eu tenho direito naquele processo. Aí eu posso te dizer, Jonas, alguém pode me dizer, Jonas, você acha que o juiz que entrou lá, que passou, que foi aprovado na década de 90, de 80, ele vai parar para ligar, para ativar o QR Code e assistir seu vídeo falando? Pode ser que não, pode até ser que não, mas pode ser que sim, pode ser que ele tenha um assessor que ajude ele a fazer as sentenças, as decisões, que tem esse interesse. E agora, dando um plus, independente disso, mostrar, por exemplo, para um cliente que você utiliza esse tipo de ferramenta, que você utiliza um sistema de controle de prazos processuais, que você utiliza seguro, por exemplo, seguro jurídico para que você não perca nenhum prazo, se você perder, você será responsabilizado. Se você conseguir mostrar para seu cliente isso de forma honesta, isso vai aumentar o seu valor. O cliente vai saber que ele está lidando, não é com uma pessoa que está aqui pegando o seu processo, pegando outro que não sabe do que se trata, não sabe do que ele está fazendo ali. Posso comparar o caso de vocês, por exemplo, obviamente que não é o caso de vocês, seria o caso de vocês, obviamente que não é porque vocês são defensores, mas se alguém tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho que vocês fazem nas redes sociais e tiver a necessidade de atuação de um advogado, de um operador de direito na área de direitos reais, essa pessoa vai saber que está lidando, se vocês fossem advogados, com dois advogados que gostam do que fazem, que estudam, que se preparam, que têm experiências diversas, seja lá com o uso do campeão mais complexo que existe, seja lá com a outra ação que envolve direito real. Então, eu acho que se valorizar, eu acho que conta bastante. Se valorizar, como eu disse, de forma honesta, para que essa pessoa que tenha contato com você, ela meio que crie um certo respeito, ela meio que considere que aquele advogado ali, aquele profissional de direito, eu devo investir naquele profissional porque ele não é qualquer um. Ele é uma pessoa que se destaca no mercado, que gosta do que faz e, por isso, ele deve ser contratado por mim, porque eu sei que eu vou estar em boas mãos. Tem uma questão... Vai, não, só para complementar isso. Tem uma questão que eu sempre falo aqui para as pessoas que trabalham comigo, sempre falo para as pessoas que estão aí no mundo do direito, é que ainda mais agora, com a pandemia, em que a gente terminou tendo que utilizar a nossa criatividade para estar nas redes sociais, estar na internet, uma forma de se conseguir clientes, uma forma de se apresentar a clientes, sem dúvida nenhuma, é utilizar suas redes sociais para esse fim. E não é necessariamente usar as redes sociais para explicar que o artigo 27 da Lei 43 de 2013 fala aquilo. Mas é mostrar identidade com a matéria que você trata, mostrar sua capacidade de resolver aquele tipo de problema, mostrar sua disposição em resolver aquele tipo de problema. Tem um código de ética da OAB que a gente tem que respeitar, estão vindo várias mudanças aí com relação à publicidade. Agora, recentemente, a gente teve uma aí bem significativa que os advogados agora estão proibidos de publicizar ostentação nas redes. Eu quero até te parabenizar, né? Você fez aniversário no final de semana e foi uma grande ostentação, né? Então você está descumprindo o código. É verdade. Mas eu acho que, assim, eu não vi a fundo, mas eu acho que a norma da OAB, ela proíbe que você faça ostentação ligando essa ostentação à sua atividade de advogado. É exatamente isso. É que a repercussão virou algo... E não você não posta uma foto numa festa. Exatamente. A repercussão disso virou algo bastante... Por isso que Alex está sorrindo. É que a repercussão disso virou meme, virou descontração.
os advogados que realmente ostentam bastante estão muito insatisfeitos com isso. E, enfim, quando a Alex me fez a pergunta, eu tive todo o cuidado de, talvez se a gente for olhar aí ostentação no vocabulário, talvez até caiba nesse conceito que eu estou te falando. Se eu mostrar, ostentar, por exemplo, sucesso na minha carreira profissional, se eu ostentar que eu resolvo as coisas que me são colocadas, se eu ostentar que eu tive sucesso em ações de determinado tipo, que eu atuei, tipo, numa linha bem tênue aí, você tem que se dividir. Se você está ostentando para enganar pessoas, para mostrar que com direito é tudo fácil, você pode vir fazer comigo que com o seu dinheiro eu vou comprar as melhores viagens, os melhores pacotes, ter as melhores festas, ou se eu vou mostrar que, sendo profissional do direito, eu posso ter uma vida digna, uma vida prazerosa, uma vida feliz. Então, eu acredito que a norma é bastante em branco, porque para mim definir a ostentação e depois disso vincular essa ostentação à atividade profissional é muito complicado. Agora, um meme recente que eu vi de um... Não vou me lembrar agora o advogado que fez, mas ele vai no supermercado comprar umas coisas, uns itens para a festa. Aí os mais caros ele tenta comprar, aí não pode comprar o uísque mais caro e mais ostentação. Aí ele vai para uma bebida mais barata, cachaça, não sei o que, e fala, ó, esse aqui pode comprar porque a OAB não vai me corrigir. Isso não é a real, entendeu? Mas como os advogados criativos que somos, resolvemos aí usar as redes para terminar descontraindo bastante essa norma em branco, que eu acredito que vai ter muita dificuldade para se implementar o que vai ser a ostentação. Mas só assim, eu acho... Só para concluir. Eu acho só para concluir, Betânia, respondendo essa pergunta de Alex, o que fazer para que as pessoas valorizem a sua profissão? Eu acredito que o caminho é você mostrar que faz bem, mostrar que é especialista naquilo, mostrar que gosta do que faz e mostrar que você tem sucesso na sua carreira, que as pessoas naturalmente terminam valorizando isso. Eu acho que o caminho é esse. Eu ia fazer só um comentário em relação a essa questão. Eu não estudei a norma a fundo, até porque é uma norma que não tem relação com a gente e tal, mas eu tenho visto também muitas pessoas comentando em todas as redes sociais. Todo mundo só fala disso, né? Desde quando essa norma foi de lá para cá. Agora tem uma coisa interessante em relação a isso, que eu acho que são questões mais relacionadas mesmo com questões de cunho patrimonial. E quando eu falo de cunho patrimonial, eu acho que a intenção da OAB é fazer com que a ostentação não se torne um legitimador de uma concorrência desleal. Porque muitas vezes, aquela viagem que você está fazendo, ou aquele carro que você tem, e eu conheço pessoas nessa situação, não são nem custeadas pelo seu serviço como advogado. Às vezes a pessoa é uma pessoa que é advogado, mas também tem uma empresa da família, ou trabalha junto com a família numa empresa, ou é casado com alguém que pode proporcionar aquilo. Então, às vezes, é uma ostentação que, na verdade, causa... o meu entendimento, né? É como se fosse uma ostentação que, na verdade, causasse um descompasso em termos, olha, nossa, se fulano tem tudo isso é porque ele é muito bom. Eu acho que o que a norma procura evitar é esse tipo de coisa. E não outros tipos de ostentação. Porque se a gente for falar em ostentação e não ligar necessariamente essas questões patrimoniais, isso é tudo muito amplo. Por exemplo, você escrever um livro e publicar é uma ostentação? No mundo de direito, talvez nada seja mais ostentação do que isso, né? Você publicar um livro de uma editora reconhecida, nada deve ser mais, né? Então, assim, é interessante a gente ver que tem essas outras situações. Mas, Jonas, eu queria te fazer uma pergunta até em relação às redes sociais. Que você é uma pessoa que trata com muito humor das agruras da advocacia nas redes sociais. Eu já vi algumas vezes algumas postagens suas sobre a dificuldade de ter acesso ao juízo, sobre a demora dos processos e tudo isso. Como é que é lidar com essa demora na prática? E assim, se você acha interessante começar a atuar em algumas esferas, eu sei que você atua com o consumidor, com questões indenizatórias, em algumas plataformas de mediação online, se você acha interessante partir para essa questão da mediação fora do judiciário. Certo. Alex, você falar alguma coisa? Não, eu só quero ostentar também que a gente está no Facebook, a gente está no YouTube e temos conteúdos. Tá vendo que tá. Então, quem depois da live aí, público, na nossa... E o defensor público que é devidamente inscrito na OAB, naturalmente,
Ele vai poder acidentar ou não vai poder acidentar? Estou vendo aí Alex num ambiente muito bem sofisticado. Mas então, a gente está ostentando que a gente não precisa mais ser inscrito na OAB agora. Teve essa mudança. Eu achei que tivesse que ser inscrito, não sabia que se não tivesse que ser inscrito, isso é uma novidade para mim. Isso foi parar até no STF, né, Alex? Foi uma briga boa, a gente podia até trazer depois isso aqui. Então, eu peço só que as pessoas depois aqui vão lá e se inscrevam no nosso Telegram, conteúdos exclusivos. Então, só essa ostentação, viu? Voltando, nos nossos 20 minutos de reza aqui, Jonas, responda a pergunta aí, por favor. Vamos lá, o que você falou é isso. O meu perfil aí, pessoal, meu jeito de ser, de cara a vida, é realmente de forma descontraída, de forma leve e tal. E, obviamente, que nem sempre é possível encarar as agruras do judiciário dessa forma, com esse humor, mas eu acredito que dessa forma eu consigo alcançar mais pessoas. Quando eu posto algo, mesmo que de forma descontraída, tratando do judiciário, as pessoas que me acompanham, os meus amigos, eles sabem que o Jonas, que eles gostam, que eles saem, que eles se divertem, é um Jonas que está ali criticando, que está ali buscando melhorar o seu trabalho, que quer mudar a sua realidade e que vive aquilo diariamente. Eu tenho o prazer, o privilégio de dizer que pelo menos 80%, acredito, dos meus amigos mais próximos, eles são meus clientes. Eles confiam em mim. A forma como eu tento passar nas redes sociais o que eu vivo da minha advocacia, o quanto eu gosto da minha advocacia, as dificuldades que eu enfrento e tal, o meu dia a dia, é uma forma honesta, como eu sempre sou preocupado em registrar isso, mas é uma forma de dizer o seguinte, ó, tá difícil, é complicado, mas eu tô aqui lutando, eu tô aqui brigando pelo direito dos meus clientes, eu tô aqui tentando fazer o melhor, eu tô aqui muito chateado quando o processo demora, sem dúvida nenhuma, Betânia. A dificuldade maior que eu enfrento na minha carreira jurídica, né, na advocatícia, é a questão da demora na resposta do judiciário. Infelizmente, sempre não é a questão dos honorários que estão abaixo do normal, não é a questão do perfil dos clientes que às vezes não valorizam, não é isso. O perfil dos que às vezes reclamam demais da nossa demora, não é isso, isso eu tiro de letra. O que é muito difícil de você lidar, e aí termina por consequência você tendo alguns estresses, é com a demora na prestação jurisdicional. Como demora? Às vezes, assim, o direito está ali latente, alguém desrespeitou, quem está do outro lado desrespeitou de forma muito óbvia, os requisitos todos preenchidos, então você, com muito, sei lá, posso dar um exemplo aqui de uma ação que nós fazemos muito aqui no escritório, que é uma ação que envolve o direito que o portador de diabetes tem de ter acesso a um procedimento médico específico determinado pelo médico que o acompanha. Tá mais que óbvio, tá mais que natural. Aí eu pego a jurisprudência assim, às vezes na petição tem mais jurisprudência do que argumento. Já tá óbvio que isso acontece. Aí eu consigo eliminar, eu acho que eu tenho... Só teve um processo que a gente não conseguiu, mas foi por um equívoco de fornecimento de informação do cliente. Então esse eu estou só dando como exemplo, assim, sem querer falar de nada específico, mas ao mesmo tempo falando, que esse é um processo que o direito está latente. Você entra com ação desse tipo, eu acredito que faz parte do negócio das operadoras de plano de saúde não fornecerem esse tipo de tratamento, porque é um tratamento caro, mas, considerando a característica do tratamento, nós sempre conseguimos, na maioria absoluta das vezes. Aí agora, qual é o desafio do meu escritório? É fazer com que o tratamento chegue no cliente, no paciente que está ali precisando tanto. Então é isso que é o desafio. Vocês vão conseguir eliminar a comemoração, compartilha aqui no grupo, manda informação para o cliente. Agora, minha bomba de insulina vai chegar que dia para eu colocar aqui no meu braço e viver e ter uma vida mais digna? Então aí envolve o quê? Petição que já foi feita, diligenciamento que já tem que ser feito, insistência. E aí você tem que trabalhar, acho que o defensor também vive um pouco disso. Trabalhar naquela linha tênue de você lutar pelo direito do seu cliente, sem ser também inconveniente, sem ser, sabe, desagradável com os operadores do direito que estão do lado de lá. Então, é uma linha tênue, assim. Você tem que ir até o limite, tem hora que você tem que se impor realmente, quando acontece de você não ter resposta de jeito nenhum, quando acontece de você não andar de jeito nenhum. Mas o caminho é esse, o caminho é lutar para que um direito que é seu, no caso do seu cliente que você está ali representando, esse direito seja garantido. Então, isso incomoda um pouco. Você saber que o direito está ali, é seu, você conseguiu, você vai ter sucesso naquela ação e você não tem resposta, isso incomoda bastante. Posso aqui aproveitar essa oportunidade, Betânia, para te dizer que tem umas situações como essa, não desse tipo de processo, mas de outros processos que a resposta do judiciário não vem, e aí a gente chega no limite. Não dá mais para ser gentil,
não dá mais para mandar e-mail só. A gente parte para a CNJ, parte para Corregedoria. O Tribunal de Justiça agora desenvolveu um método, não sei se vocês utilizam, que é PJE-COR, que é uma espécie de processo. Você praticamente repete todo o processo no PJE-COR e conta tudo que está acontecendo lá. É impressionante como, tipo, é arriscado, certo? Porque a resposta vem. Às vezes a resposta não vem nada boa, você sente assim que foi retaliação do que você fez, aí tem que recorrer para o tribunal e tal. Mas a resposta vem, impressionante, isso dá certo. Então, vocês advogados que estão me acompanhando aí, depois quiserem pedir no privado, pedir a Alex, pedir a Betânia, se vocês utilizarem o PJE-COR, a resposta vem. Agora, se for ruim, tem que ter peito para tentar reverter depois. Isso não era para ser assim, né? Isso não era para ser... O curso natural é você propor a ação e o processo correr de forma tranquila. Tranquila não, mas no seu ritmo, com a segurança jurídica, para que se chegue ao ponto que quer, que é decisão de mérito. Correr de forma tranquila, correr. Exatamente. Jonas, esses são os nossos 20 minutos de reais, que nunca duram, né? 20 minutos. Então, toda terça a gente hoje inicia o nosso programa de chamar pessoas para falar, né, sobre causas em relação a outras profissões que a gente não tem determinada expertise. Você foi o primeiro e inaugurou esse nosso programa aqui, dentro dos 20 minutos de reais. Eu quero te agradecer imensamente e vou deixar aqui para você, Betânia também vai falar aí, fazer as considerações finais, e você também. Uma coisa para os Jonas. Vamos lá, Betânia. A gente nem vai conseguir explicar muito, porque a gente vai dar uma aula agora lá no Domínio das Coisas, que é o curso que nós damos aula. Então, a gente nem vai conseguir explicar muito, porque a aula já começa às 7 horas. Mas, Jonas, eu queria te pedir assim, se você tivesse que dar uma dica para quem está começando agora, para conseguir estruturar a sua carreira, qual a dica você daria? A primeira dica que eu daria era que não dá para dizer que tem que ser só uma, né? Chama de esforçar uma. Eu acho que a dica que eu gostaria de dar é de que não é fácil. Não é fácil. Aproveite essa oportunidade que está tendo discussão aí a respeito da ostentação que alguns advogados utilizam as redes sociais para, de forma desonesta, vender uma realidade de que é tranquilo, de que basta você se formar e abrir o seu escritório que os clientes vão vir. Isso não é verdade. Então, um escritório de advocacia só se forma, só se cresce, só se estabelece no mercado com muito trabalho. Trabalho envolve, como a gente falou no início da nossa conversa, desde a captação do cliente, desde a sua colocação no mercado, desde como eles vão se ver, mas envolve também petição, envolve diligência, envolve organização financeira, envolve contabilidade, envolve lidar com o cliente no momento, durante o processo e ao final do processo. Então, envolve uma série de coisas. Considerando que, já que eu escolhi essa frase aí para colocar como única dica, a dica é que não se iluda, não é fácil, mas com muito trabalho, com muito amor ao que você faz, com muito envolvimento, é possível sim ser feliz como advogado. A profissão de advocacia dá uma oportunidade a gente que muitas outras profissões não dão, que é, com o seu trabalho, modificar a vida das pessoas. Pessoas te procuram e, a partir do trabalho que você fez, se você fizer de forma honesta, de forma decente, com a interação que você faz com os órgãos que você precisa buscar para resolver aquela situação, você consegue modificar a vida das pessoas. E se eu tivesse a oportunidade de dizer aqui os melhores momentos da minha carreira, com certeza foram os momentos que eu acessei a decisão e pude dizer para aquela pessoa que, já que ela confiou no meu trabalho, com o meu trabalho, a gente conseguiu modificar a vida dela de alguma forma. E isso termina resultando num sentimento de gratidão muito grande por eu ter escolhido essa profissão. Então, meus queridos aí que estão acompanhando, mesmo não sendo fácil, vale muito a pena, dá sim para ser muito feliz advogado. Esse é o meu recado. Bacana, muito bacana. Bom. Alex, tira um print aí, ó, para ser nossa capinha. Eu já tirei vários, mas vamos para vamos lá. Vou ficar tira depois você me manda para eu ficar com a mão esticada, vou ficar bem bonitão aqui. Vamos lá. Eu tenho que sorrir. Ficamos bonitos. Mais um. Pronto, temos aqui. Beleza. Muito obrigado. Jonas, só para finalizar, me sinto muito honrado de ter sido o primeiro a participar desses 20 minutos aí. E foi um prazer enorme poder esse bate-papo com vocês.
Pronto. Eu Obrigada. só queria Obrigada informar mais uma vez para as pessoas se inscreverem no Facebook, YouTube e no Telegram. Conteúdos exclusivos. Tá lá, link na bio. Muito obrigado, Jonas. Uma ótima noite para você e para todos. Valeu, tchau. Eu que Quinta-feira. agradeço. Tchau, obrigada. Tchau, eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.